Pregar para crente é muito bom. Pregar para crente ajuda, facilita, estabelece, realiza, né? É bom demais. Eu coloquei aqui, né? Você sabe que nós estamos aí nessa série mergulhando no poder. Amado, quem fica do lado de fora da piscina, ele não mergulha. Para mergulhar ele vai ter que ter coragem. Sim ou não? Você vai ter que escolher hoje. É do lado de fora ou é do lado de dentro? Ah, mas está frio. Pois é, as águas do Senhor são quentes. O Senhor é providência. Então Ele nunca vai colocar você numa situação de desconforto. Ele pode até não ser muito, né, como diz, o princípio. Você já entrou na água assim, você está com o corpo quente, né? E aí você entra na piscina ou em algum lugar assim, um rio, alguma coisa. Na hora dá um certo choque, sim ou não? Sim. E depois? Vai tirar você de lá. Você não sai mais, né? Então quer dizer o quê? Que muitas vezes o pessoal tem medo de mergulhar. Mas se você se liberar hoje, eu tenho convicção que essa manifestação vai trazer uma transformação para a sua vida. Sabe, por isso eu coloquei um tema: sendo curado para curar. Diga, eu vou ser curado para curar as pessoas que estiverem à minha volta. Sendo curado para curar. É a primeira coisa que eu preciso entender para viver a promessa de Deus. Não adianta eu querer que as pessoas do lado de lá sejam curadas, do lado de lá sejam curadas. Quando eu não sou curado, sabe o que acontece? Eu fico triste, angustiado, oprimido, desanimado, desacredito nisso tudo. Você reparou? Quem não está no meio do milagre, quem não está no meio desse remeleixo todo, ele fica olhando e fala: ih, rapaz, olha aquele lá balançando, olha aquele outro lá falando uns negócios estranhos, olha aquele outro lá pulando, olha aquele outro rodopiando. Não é assim? Mas aquele que está rodopiando está preocupado? Nem olha, parece que está sozinho. Ele fala em línguas, rodopia, salta, glorifica, e você fala assim: o cara parece que está na casa dele. Está mesmo, irmão. Ele está no sobrenatural, e no sobrenatural ele encontra a casa do Pai, e quando ele encontra a casa do Pai, é realização. Aí ele abre a geladeira, aí ele deita na cama, aí ele faz 1001, porque ele está na casa do Pai. Então, ao invés de se preocupar com quem está à sua esquerda, quem está à sua direita, quem está te assistindo aí, né, do lado de lá, está olhando, esse pessoal é louco, né? Outro dia uma pessoa falou assim: você viu que loucura? Agora pode ir mais gente na igreja. Eu falei: que loucura boa, eu gostei dessa loucura. Eu gosto dessa loucura. Por quê, irmãos? Porque é uma loucura que está totalmente controlada. Eles deram vacina, ele manda a gente tomar banho de álcool aí fora. Quem tem tomado banho de álcool aí? Outro dia eu fui lavar a senhora minhas mãos aqui, né? E eu cheguei lá e a hora que eu apertei o negocinho, veio e pegou minha camisa. E aí eu desci do carro, que eu estava no carro, e eu fui até a farmácia. Quando eu entrei na farmácia, eu vi que a pessoa do lado fez... deve ter falado: esse sujeito é alcoólatra, do jeito que ele chegou. Mas a verdade é que hoje a gente já não sabe mais quem bebe e quem toma banho, né? Porque toma banho de álcool, né? Às vezes eu saio e vou nos lugares assim onde tem muito movimento, um grande mercado, alguma coisa, e eu tenho aquela latinha de spray, né? Então eu já levanto, aí eu entro no carro, pronto, acabou. Não é isso que a gente pode fazer? Sim ou não? A gente faz o melhor, irmãos. Agora, todo o restante é detalhe. A gente vem para a igreja, a gente vai para casa, a gente encontra um amigo, abraça um amigo, conversa com um, conversa com o outro, mas a gente está sempre já pré-municiado. Sim ou não? Ou você não toma banho de álcool? Só eu que tomo? Não, todo mundo aqui tomar, um negócio legal pra caramba. Não risque fósforos, por favor, não chegue perto do fogão, que isso é muito perigoso. Mas de outra maneira, o fogo do altar não queima o álcool, porque o fogo do altar só se move com azeite. É a unção do Espírito Santo. Então não fique preocupado. O fogo do altar nunca vai colocar você em situação difícil com o álcool, porque ele não fala nada. Mas quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus e vier o fogo do altar, aí você pega fogo. Aí você fala em línguas, aí você sapateia, aí você cura as pessoas, liberta aquele que está caído, prospera a sua casa. Entende?
Nós temos que viver essa realidade. Então, sendo curado para curar. E a gente falou que hoje a nossa essência é o bálsamo, né? O bálsamo, ele era retirado de uma planta, né? Conhecida como bálsamo mesmo, e era usada para curar pessoas enfermas lá no passado. A unção com a essência do bálsamo representava a cura. Quando eles falavam alguém vai ser ungido com bálsamo, normalmente era porque era para ser curado de alguma coisa. Tinha vezes que eles colocavam inclusive dentro, né, de algum líquido para a pessoa tomar por algum motivo, também para cura, ou para diminuir ou dirimir alguma dor, algum sofrimento no corpo. Então, quando nós usamos simbolicamente, né, esta unção, o pessoal fala, mas você vai passar o bálsamo, ele agora é a cura? Não, ele é para nós simbolicamente, porque nós não queremos essa cura simplesmente de um cheiro, nós queremos o poder da presença de Jesus Cristo, nós queremos a manifestação. Então nós usamos esta unção, essa essência, como uma providência do Senhor em nossas vidas, para nos curar. Nós vamos colocar isso como um ato profético. Diga, ato profético. Entende o que é isso? Ato profético é aquilo que você faz pela fé. Então nós vamos daqui a pouco jogar aí na sua mão um pouco do bálsamo, e aí você vai ser preparado, né? Vai ser curado para curar. Se houver alguém na sua casa enfermo, quando você chegar lá, você vai tocar naquela pessoa e vai determinar a cura. Se você tiver um amigo, um parente que está doente, você não vai poder ir lá, mas você pode pegar o seu celular, pode pegar o seu WhatsApp, pode pegar seu meio de comunicação, tambor, fumaça, o que você quiser, e vai mandar a cura para a casa dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Vê lá, hein? Vai comigo nessa daí. Se você não for curado, com certeza você não estará apto para curar quem precisar da cura. Tem gente que tem medo. Nem eu não tenho dinheiro, como é que eu vou mandar a bênção para alguém ficar rico? Eu estou enfermo, como é que eu vou mandar a cura para alguém? Sabe o que é isso daí? É a ausência da fé, é o receio, é o medo, é a comparação, né? É óbvio que nós não curamos pelo nosso nome, nós curamos pelo nome de... Se nós curamos pelo nome de Jesus, o poder já está determinado. Mas a nossa ministração ou estabelecimento de fé só acontece quando a gente está se sentindo bem. Sim ou não? Quando você se sente bem, você fica, né? Peraí, eu vou lá agora, eu vou resolver esse negócio, vou pôr a mão, vou determinar. E aí você começa a receber uma porção dobrada. Por quê? Porque você estimula a sua fé. Quando você estimula a sua fé, você libera o acontecimento. Então por isso que você primeiro tem que estar curado, para ir até as pessoas e liberar a fé que você já recebeu. Alguém está com vontade de fazer isso? Está ardendo aí dentro? Amém, né? Precisamos ficar atentos para conhecer os mistérios da Bíblia. A Bíblia é interessante, ela fala, tem horas que ela fala com comportamentos, tem hora que ela fala com produtos ou essências, tem hora que ela fala com algumas realizações, tem algumas coisas que ela faz com alguns sinais, e vamos nos ensinando. Então quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê aqui Jeremias 8:22 falando assim, ó: porventura não há unguento em Gileade, ou não há médico? Porque pois não teve lugar a cura da filha do meu povo? Ele estava dizendo assim, poxa, tem aí remédio, tem médico, tem unção, e por que não houve a cura? O próprio profeta está dizendo, ele é usado para dizer que a cura dependia aqui de Deus. Por isso que ter o bálsamo só não resolvia. Por isso, se alguém for até uma loja aí de perfumes ou alguma coisa similar, e chegar lá e falar assim, você tem essência de bálsamo aí? A pessoa fala, tenho. Então me dá aí que eu vou jogar na minha cabeça para ser curado. Vai funcionar? Não. Porque na verdade, para nós que acreditamos em Deus, tudo isso são simbologias que nos completam, né? Naquela época usavam até como medicamento, como o fumo também era medicamento, como outras coisas aí, outras folhas e etc, eram medicamentos. Mas nós hoje estamos numa dimensão maior. A gente está simbolizando algumas coisas, agindo pela fé para liberar aquilo que nós cremos. Então nesse momento ele começa a falar, peraí, se há bálsamo, se há unguento, se há remédio, por que Israel não foi curada? Por que não houve? O povo de Israel era o povo de Deus? Sim ou não? Sim,
era o povo de Deus. Então por que o povo não era curado? Porque justamente nessa época de Jeremias, o povo tinha entrado num compasso um pouco antes, em desobediência. Muitos ficaram presos, até o próprio Jeremias foi levado um tempo para ficar retido lá, preso num lugar. Ou seja, a desobediência do homem distanciou ele de Deus e também dos seus sinais, das suas maravilhas. E como ele era profeta, ele estava sendo utilizado ou usado para falar o quê? Para falar para o povo: não adianta vocês terem remédios físicos, porque a cura de vocês não é física, é espiritual. Vocês param de fazer coisas erradas, Deus entra em ação e o inimigo não pode mais tocar em você. Você consegue entender o que é isso? Quantas vezes nós estamos sofrendo ataques porque nós estamos nos distanciando de Deus e nos permitindo andar pelo mundo, ou seja, nos envolvermos com o mundo. E quando a gente faz isso, nós ficamos à mercê do mundo. Não existe maldição sem causa, é Bíblia isso. Ah, por que teve Covid? Por que teve tal enfermidade? Por que deu aquela praga? Por que deu a AIDS? Por que deu não sei o que lá? A gente tenta achar culpa em pessoas, é o Zé, o Antônio, o Pedro, o João. Mas na verdade não existe maldição sem causa. Ou seja, nós com nossa desobediência, nós, eu digo todo o ser humano, tem um comportamento inadequado e abriu a porta para que o diabo tivesse liberdade. Por isso que diz: o mundo jaz no maligno. As pessoas estão na igreja, mas daqui a pouco aparece uma sujeição lá fora, uma condição lá fora, e ele fica na dúvida: mas peraí, se eu for todo certinho, será que eu vou receber todo aquele dinheiro? E aí ele fica na dúvida, e aí daqui a pouco ele está fazendo coisas que não devia para poder ter o dinheiro. E a primeira frase que ele usa, sabe qual é? Deus sabe de todas as coisas. Já viram o crente falar isso? Tem um monte de crente que quando faz coisa errada, mentiu. Aí ele fala: mas se eu não mentisse, eu ia perder o namorado ou a namorada, eu ia ter problema na empresa, porque então Deus sabe de todas as coisas. Ele acha que isso resolve, mas a verdade é que Deus sabe de todas as coisas. E quando ele está fazendo coisa errada, ele está fazendo coisa errada. Então nós precisamos tomar cuidado. O que Jeremias está falando aqui é isso. A resposta era: a cura só aconteceria se o povo de Israel se voltasse para o Senhor. Alguém aqui está voltando para Jesus, se posicionando com Jesus? Está olhando para Jesus dizendo: o Senhor é o cara, estou ligado contigo. Porque eu preciso ter isso no meu coração. Independente do que o mundo falar, eu preciso saber que Ele é o Senhor. Jeremias é feito por ele um comentário sobre propriedade curativa do bálsamo. Jeremias 46:11: sobe a Gileade, toma o bálsamo, ó virgem, filha do Egito. E ele fala depois: de balde multiplicas remédios, não há cura para ti. Não adianta procurar. Ele fala assim: você conhece o bálsamo de Gileade, você conhece a manifestação de Deus, mas você está procurando como remédio, mas para isso que você passa não há cura. Sabe o que ele está dizendo? Sua cura está em Deus. Não adianta a gente querer resolver tudo com a nossa força humana. Não adianta nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas nós vamos precisar entender quem é o Deus da nossa vida. O que é que Ele quer da gente, como Ele quer que a gente proceda, de que maneira Ele quer que a gente realize. E é aí que Ele vai começar a responder a você. Por isso até hoje, quando falamos do bálsamo, estamos usando subjetivamente a unção poderosa de cura que está em Jesus Cristo nas nossas vidas. Toda vez que a gente pensar em cura, pense em Jesus. Diga: toda vez que eu pensar em cura, eu vou pensar em Jesus. Apóstolo, então eu não vou tomar mais remédio nenhum. Tome, meu irmão, mas saiba, todos eles podem falhar, Jesus Cristo não falha. Pode tomar, às vezes Deus pode usar o médico, pode. Deus pode usar o remédio, pode. Mas quando você vê até mesmo os remédios mais conhecidos, aí o cara fala Aldoril, ou Neosodina, ou qualquer outro remédio aí, ele fala: se você não melhorar, procure engraçado, mas não é remédio, não é para melhorar. E por que ele fala isso? Tipo assim,
olha, se não der certo, eu não tenho culpa. Porque você poderia dizer, mas está escrito que você cura dor de cabeça, está escrito que você cura dor nas costas, está escrito que você cura problema na perna, está escrito que você cura. Mas eles falam assim, garantia 100%, não tenho. Não tenho. Mas Jesus tem. Jesus tem. Então, quando a gente pensar em cura, comece pensando, Jesus, me cobre. Eu vou até tomar o remédio que o médico falou, mas que o Senhor possa usá-lo para dar o remédio certo, que o Senhor possa fazer com que o remédio me faça bem, que haja sempre uma dependência completa de Jesus Cristo na sua vida. Aí o bálsamo vai funcionar, aí o bálsamo vai fazer sucesso na sua vida. Marcos 6,13 fala assim: e expulsavam demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Eles usavam o óleo, mas não o óleo como óleo, apenas óleo, lubrificante, não, eles usavam a unção. O óleo representava a presença de quem? Do Espírito Santo de Deus. Por isso eles consagravam esse azeite, e quando eles levavam numa representação da presença de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouco com o bálsamo. Nós vamos colocar como uma representação do milagre da cura nas suas mãos. Vamos dar a você essa condição. A libertação e a cura era realizada através da oração, unção no nome de Jesus. Os apóstolos iam no nome de Jesus, e Jesus ensinou a eles, falou, tudo que você pedir em nome, no meu nome, para o meu Pai, Ele vou-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele tinha sempre uma orientação, ele dava uma chave de abertura, mas ele sempre ensinava que a unção estava pré-determinada a liberar a tua vida. É algo que a gente precisa prestar atenção em Tiago. Olha o que ele fala, ele renova a orientação. Tiago 5,14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome de Jesus. Ungindo com azeite em nome de Jesus. Então veja, nós temos a sabedoria, nós temos a determinação, nós temos a manifestação da autoridade, só precisamos utilizá-la, sim ou não? Precisamos utilizá-la, sendo curado para curar. Nesta fé usaremos a unção do bálsamo, representando a presença de Jesus sobre a sua vida, para que haja uma cura completa, com oração, unção, atingindo você na alma e no espírito. A gente vai entrar na razão do profundo, na alma e no espírito. Mas por quê? Porque tem pessoas que são curadas no físico, mas muitas vezes você já ouviu falar de doenças que surgem através de nervoso, através de angústia, através de tristeza, através de sofrimentos, vamos dizer assim, psíquicos, que acabam atingindo. Tem gente que tem reumatismo, tem gente que tem úlcera, tem gente que tem problema gastrointestinal, tem gente que tem problema até de útero, não é verdade? Mas começou na carne? Muitas vezes não. Começou na alma, nos sentimentos. Aquela pessoa foi ferida por alguma situação, ela não dorme mais direito, ela começa a não se alimentar direito, ou então a acidez dela aumenta. Então nós precisamos de uma cura completa. Nós precisamos ser sarados. Precisa entrar na divisão da alma e do espírito, de dentro para fora. Porque quando você é curado de fora para dentro, você vai poder se bloquear. Não sei, quantas vezes você já viu isso? Que você fala para a pessoa, toma um comprimido para dor de cabeça, ele passa a dor de cabeça agora, daqui a pouco ele está pior. O que aconteceu? Ele está lá fazendo um paliativo, mas você não tirou, não sarou, você apenas remediou aquele momento. Hoje a visão que nós temos de colocar na sua mão o bálsamo é algo que vai tocar você espiritualmente e fisicamente, que vai fortalecer você em todas as áreas, em nome de Jesus. Por isso que nós estamos seguindo todo um ritual aqui, conversando com você. Por onde Jesus passar, sua unção se manifestará com porção dobrada.
Porque se nós falamos que neste momento nós vamos colocar, através da fé, essa unção na sua mão, então onde essa unção passar, se manifestará a porção dobrada. Você será curado, quem você tocar será curado. Se você pegar em casa e ainda pegar algum problema que tiver lá, vai acontecer. Se você chegar lá e tiver, de repente, o meu fogão não está funcionando direito, se você crer, você vai colocar suas mãos em cima dele, vai determinar e ele vai passar a funcionar direito. Você vai ser usado com poder. Diga: eu vou me liberar para ser usado junto com o bálsamo, junto com a presença de Jesus, para fazer coisas tremendas. Você acredita nisso? Darasuri Koroshi Barahai. Quando você chegar na sua casa, se for possível, você vai enfiar a mão em bolso de coisas lá de vou falar lá no seu guarda-roupa, casaco velho. Você vai acabar achando dinheiro que você nem lembrava mais que estava lá. Você vai pegar a bolsa velha, vai procurar e vai achar alguma coisa. Estou falando porque Deus está falando aqui no meu ouvido algo assim. Tem pessoas que vão entrar na conta bancária, vão ver e o número que está lá é maior do que ele tinha. Você vai dizer: que loucura é essa? E eu vou dizer para você, a porção dobrada, ela não para no corpo, ela não para na alma, mas ela circula a tua vida toda e traz até o impossível para a tua mão. Então hoje você vai ver a porção dobrada alcançar a sua vida. Aquilo que você dizia impossível vai acontecer, independente de você. Então guarda isso no seu coração, procura, porque você vai achar. Primeiro, o milagre da cura virá sobre você e depois atingirá aqueles que se posicionarem à sua volta. O próprio Jesus demonstrou através do seu ministério que era necessário derramar a unção do bálsamo da cura que estava sobre a sua vida, sobre todos que quisessem ser seus discípulos. Jesus, ele tinha uma unção especial do Espírito de Deus, ele tinha um projeto, um propósito, uma determinação do Pai, mas ele começa agora a chamar os seus discípulos para andar com ele, para que eles tivessem a unção que estava na vida dele. O bálsamo que estava em Jesus tinha que passar para todos. Então quando você começa a ler, vamos falar Lucas 8:1, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 com ele. Eles andavam juntos com Jesus. Eu não falei agora há pouco que se você tiver perfume, quando você tocar em alguém, essa pessoa vai ficar perfumada também? Assim Jesus fazia. Ele tinha uma unção sobre a vida dele, ele tinha o bálsamo sobre ele, e os discípulos dele foram chamados para andar com ele. Marcos capítulo 3 versículo 14, nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. E ele começa falando do primeiro, Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Depois ele vai falando dos outros todos. E aí nós vemos aqui Mateus 10:1, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Aí ele vai para todos os outros. Lá no versículo 6 ele fala: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ele falou: vai primeiro para aqueles que são da casa de Israel, vai primeiro para aqueles que são da sua casa. Vai lá no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, naquelas pessoas que trabalham com você. Mas por que isso? Porque isso é a primeira definição de amor. Amar ao próximo como? E tem alguém mais próximo de você do que aquele que você mesmo gerou? Do que aquele que compartilha a sua casa? Daquele que te gerou, você, seu progenitor, sua progenitora? Tem alguém mais próximo de você do que aquela pessoa que trabalha com você 8 horas por dia? Às vezes a gente, quando trabalha assim em empresa, fica mais com aquela pessoa do que fica com os filhos, porque fica 8, 9 horas ali, e depois à noite fica 2 horas com o filho, daqui a pouco ele dorme.
Aí você fala, que loucura. Então você tem essa autoridade para derramar, para curar, para libertar, para pegar os leprosos e curá-los. E aqui você fala assim, mas apóstolo, eu não conheço nenhum leproso. Pensa um pouco. A lepra era uma enfermidade que ela ia desintegrando o corpo da pessoa. Começava com uma mancha branca, e essa mancha, se fosse no rosto, poderia corroer o nariz, corroer os dedos, corroer a orelha, corroer partes do corpo. Agora pensa bem, não tem uma porção de gente hoje que está sendo corroída por tantas maldições da terra? Pessoas que são tristes, pessoas que estão sofrendo, pessoas que não acreditam mais em alegria, em paz, não acreditam às vezes nem em casamento, não acreditam muitas vezes em amizade. Você fala para ele de amigo, ele fala, que amigo é dinheiro no bolso, cara, que amigo só vinha atrás do dinheiro. Eu quando eu fazia assim, tinha dinheiro, todo mundo vinha. Quando eu parei de ter dinheiro, todo mundo foi embora. Ele começa a ter aquilo encalacrado. Isso é uma lepra. O diabo trabalha de uma maneira a roubar a paz, a tirar a confiança, a abater a fé, a desanimar. E de repente, quando você menos espera, você já não está mais feliz com nada. Mesmo tendo uma casa boa, você não está feliz. Tendo um carro bom, você não está feliz. Tendo até a tua família, você não está feliz. Você começa a não ficar feliz com mais nada. Será que você não tem que libertar alguém da lepra? Será que você não tem alguém que você conhece que é amargo? Alguém que você, por mais que você dá presente, trata bem, faz, daqui a pouco você olha a pessoa, ele está lá, não está legal. Pensa, você tem essa autoridade e hoje eu vou entregar ela na sua mão. Vou dar a você a capacidade para mudar a história de pessoas. Jesus preparou todos os seus discípulos, derramando sobre eles a unção que poderíamos chamar da unção do bálsamo, da cura física e da cura espiritual. Hoje eu vou derramar aquela unção sobre você, e você vai ser capacitado a curar a alma e o espírito, a mudar a carne e também os sentimentos, a transformar a tua visão, sabe, no sentimental, no profissional, talvez aí até mesmo em projetos. Quanta gente já não acredita em projetos? Já reparou? Você fala, e o futuro? Ele fala, não consigo viver nem o presente, vou querer viver o futuro? Dá licença, não sei nem se eu não vou morrer até acabar essa pandemia, vou ficar pensando no futuro. É lepra, isso é lepra. Já conseguiu se instalar no corpo daquela pessoa, ao ponto de ela acreditar mais na morte do que na vida, na derrota do que na vitória, na tristeza do que na alegria, no perder do que no ganhar. E ele esquece que Jesus Cristo já deu a ele uma abaixo da raia, uma cidade no céu, uma promessa de vida eterna com tudo que é realização. E nós muitas vezes perdemos essa visão, ficamos tão presos ao nada que esquecemos do tudo. Esquecemos do tudo, porque nós estamos tão presos aqui no nada, que a gente acha que isso daqui é o muito. Isso é o muito. Então abra o seu coração, comece a se alegrar hoje por tudo que Deus tem te dado, por tudo que Ele ainda quer te dar. Eu lembro quando eu fazia ainda faculdade, eu tinha um amigo, né? Ele foi gerente aqui na Scania, a gente não sabia, né? Ele tinha na época, acho que quase 56 a 57 anos, eu não lembro a data exata, mas para nós que tínhamos 20, 19, era super estranho. Uma sala de alunos na faculdade, que 90% tinha para baixo de 25 anos, alguém como ele, a gente chamava ele de velhinho, tio, né? Ô tio, ô velhinho, ô vô, antes eu ficava perturbando ele, né? E ele começava a rir, ele falava assim, vocês me divertem muito. E na verdade, depois de 6 meses mais ou menos de faculdade, ele passou a se tornar o nosso tutor, para tudo, tanto para ensinamentos profissionais, coisas que a gente queria perguntar para ele, ele explicava. A gente não sabia, ele estava na 3ª faculdade, essa era a 3ª faculdade dele. Ele já era um gerente, né, na época da Scania, ele tinha toda uma estrutura, mas a gente não sabia, a gente achava assim que ele era um coitado que tentou uma faculdade na velhice, e ele brincava mais do que a gente. Ele aprontava coisas assim que a gente ficava assustado. Ele falava assim, vem comigo que nós vamos pegar os calouros, vamos brincar com os professores, vamos fazer isso e aquilo. A gente falava, isso vai dar errado. Ele falava, fica perto de mim que tudo vai dar certo.
E a gente ia e ele aprontava, a gente participava e nunca dava errado, porque ele tinha uma sabedoria assim, sabia como lidar. E aí um dia nós paramos para conversar com ele. Por que você está estudando? Você já tem posição social? Você já está perto de se aposentar? Você já tem 2 faculdades? Ele falou assim: agora é que eu estou vivendo. Eu vivi para comprar uma casa e eu comprei. Eu vivi para comprar casa no interior, eu comprei. Eu vivi para comprar casa na praia, eu comprei. Mas agora eu estou vivendo para ter amigos, para me alegrar com os amigos. Agora vocês são a minha diversão. Eu venho para a faculdade aqui para simplesmente participar e me alegrar com vocês. Eu amo ficar com vocês. E a gente ficou assim: hã? Para a gente era uma obrigação. Ai, tem aula de novo, oh meu Deus. Ai, quem vai entrar na sala hoje? É o Zé ou o Antônio, né? E ele tinha prazer. E a gente estava começando a aprender que prazer a gente desenvolve, a gente cria, a gente encontra. Quando você parar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar para o mundo, você vai descobrir que ainda tem muita coisa que vai trazer prazer para a sua vida. Coisas certas. Ele podia falar: não, eu pego meu dinheiro agora e vou para a farra, vou para a prostituição. Não, não. Ele ia para perto dos jovens, ia ensinar, ia compartilhar, fazia cada trabalho fantástico. Só para você ver, ele estudou com a gente na época, os 4 anos da faculdade lá, e os 4 anos ele tirou como melhor aluno da faculdade. Naquela faculdade, quem fosse o melhor aluno não pagava a faculdade. Quem pagava a faculdade dele era a empresa, que a empresa pagava para ele. Então no final do ano, sabe o que ele recebia? 1 ano de mensalidade da faculdade para ele, porque não devolviam para a empresa, davam por ele ter sido capacitado. Aí ele falava assim: olha que horrível, eu ainda vou ter que ir para Cancún, eu ainda vou ter que ir. Ele ficava mudando de lugar: eu vou para Bahamas, eu falei: cara, pega um ano desse daí, distribui para a gente. Ele falava: não, vocês ficam tudo tristinhos, comecem a ficar alegres, façam a aula para tirar proveito. Olha aí, eu nem comecei esse curso para fazer isso, mas agora me sobra até mesmo 1 ano de mensalidade para eu passear no final do ano. Você percebe que muita coisa você não está tirando proveito? Fala para a pessoa do lado: ainda tem muita coisa para você se alegrar, ainda tem muitos caminhos para você trilhar, ainda tem muita coisa para abençoar sua casa, sua família, seus amigos, seus projetos. Fala para ele: cadê o seu projeto? Põe para fora, que hoje é porção dobrada, hoje os teus projetos vão se multiplicar. Põe para fora, libera. Nós ficamos tão retidos que pensamos só no ruim, esquecemos de tudo de bom. Quem é o Senhor da sua vida? Quem? Ele é ruim? Fraco? Atrapalhado? Perdido? Que bom, né? Aleluia. Jesus, ele subiu ao céu e deixou seus discípulos encharcados da essência do bálsamo. Olha, quando ele subiu, ele deixou a unção do Espírito Santo e toda a unção de cura com eles, né? Você pode constatar isso através da vida do apóstolo Pedro. Por isso que eu falei do Pedro 2 vezes, porque Pedro foi um negócio interessante, né? Primeiro Jesus mostrou a Pedro que a unção do bálsamo estava sobre ele, em próprio Jesus, e que deveria derramar essa unção sobre quem estivesse próximo dele. Olha o que ele faz em Mateus 8,14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste com febre, tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Levantou-se e serviu. Chegaram à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, curou todos que estavam enfermos. Pedro estava lá e falou: vamos aqui perto que é a casa da minha sogra, a gente toma lá alguma coisa. E quando ele chegou lá, a velhinha estava enferma. Jesus foi lá, pegou na mão dela e curou a sogra de Pedro. O pessoal brinca muito com isso, né? Curar a sogra é 2 milagres, né? Mas tudo bem. Mas de repente ele curou a sogra de Pedro. Pedro estava lá, ele viu aquilo. Espera aí, essa unção Jesus está derramando sobre a minha vida. Essa unção Jesus está derramando sobre a sua vida. Essa unção é o bálsamo que Ele está derramando sobre todos nós. Quando ele ouve isso, ele assume isso. Pedro, cheio da unção do bálsamo que estava em Jesus,
Agora Jesus sobe, vai para o Pai. Agora era a hora de quem? Dos discípulos de Jesus. E agora, quando a gente vai em Atos 3, a gente vê Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A nona era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Olhou para eles esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomou ele pela mão direita, e ele saiu saltando, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando você está encharcado, você não tem mais dúvida, amado. Quando você está, vamos dizer assim, eu fui lá e molhei a manga. Fui lavar a mão, molhou aqui um pouco a manga. E aí eu vou lá e te dou um abraço. Eu te molho? Posso até dar uma umedecida em você. Mas agora eu pulei na piscina e saí da piscina e te dou um abraço. Eu te molho? Você percebe a diferença quando você está encharcado e quando você está levemente molhado? Pedro estava agora encharcado. Quando ele estava encharcado, ele vai orar e sobe cheio do bálsamo e depara lá com um aleijado que todo dia levavam ele e jogava lá. E o aleijado falou: opa, vem mais dois aí para eu pedir esmola. E quando ele pede esmola, eles olham para ele e falam o quê? Vem cá, eu vou te dar algo que você precisa. Eu vou transferir para você o bálsamo que está em mim. Ele vai lá e determina. O que acontece com ele? Ele levanta, sai pulando, entra glorificando. Se a gente começar a prestar atenção nisso, nós vamos ver que é por isso que muitas vezes o milagre não acontece. Nós estamos lá, que nem quando está muito frio, e você vai lá lavar o rosto na pia da sua casa sem aquecedor. O que as pessoas fazem? É assim? E o resto do rosto? Dá não, posso, não dá não, né? Você vai no banheiro, volta, você fala assim: peraí, você não lavou a mão? A água estava gelada. Você tenta se defender. Nós estamos vivendo no mundo tentando nos defender de nos encharcarmos da unção. Você vai precisar se encharcar da unção. Você vai precisar tomar o bálsamo, não simplesmente como um cheirinho. Outro dia eu abracei uma pessoa para cumprimentar. Ela falou assim: nossa, esse cheiro é sempre aquele perfume que o senhor usa. Eu falei: eu tenho uns outros, mas daí infelizmente a minha mão faz assim e pega nele. Eu tenho lá uma porção, mas toda vez a mão vai no mesmo. Parece que a gente tem essa dificuldade, os seres humanos. Você acaba colocando sempre o mesmo, é que nem gravata. Uma vez eu fui contar, a bispa se assustou, tinha 200 gravatas, eu usava 3, e ela falou: "Senhor, por favor, eu uso o resto, dá um fim." O que você acha que eu fiz? Dei um fim, porque eu falei: eu não vou deixar de usar minhas 3 gravatas, eu gosto dela demais, né? Naquela época eu usava gravata todo dia. E aí você começa a perceber uma coisa, que nós precisamos ir além. Você está precisando fazer uso do todo que Deus te deu, do todo, porque quando você estiver encharcado, aí o diabo não vai olhar para você e dizer: dá para pegar, não dá para pegar. Ele está encharcado, não tem como tocar nele, ele está encharcado. Quando você chegar perto de alguém enfermo, você vai derramar sobre a pessoa. A unção do bálsamo, ela fica fixada na vida de Pedro de uma maneira tão forte, que olha o que acontece em Atos 5:12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos
para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, 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 quando este passasse, cobrisse alguns deles. Quando ele foi lá curar aquele homem na porta do templo chamado Formosa, ele foi lá e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pegou na mão dele, ele pulou, os artelhos se esticaram, ele saiu andando e perfeito, glorificando a Deus. Mas ele estava se encharcando cada dia mais. Agora ele vai lá numa outra cidade e de repente o pessoal começa a colocar as camas todas na calçada, para que a sombra dele, ele estava tocando nas pessoas, ele estava falando com as pessoas, a sombra dele pudesse curar as pessoas. Se você estiver encharcado, você nem vai falar mais. Se você chegar em casa e der um abraço numa pessoa, ele vai receber um milagre. Se você chegar lá no trabalho e você cumprimentar a pessoa, ela vai receber um milagre. Se você estiver lá tomando um copo de água e der o restante para tomar para outra pessoa, ela vai ser curada. Mas por quê? Porque você está encharcado, você está preparado, você está estabelecido. E muitas vezes a gente não presta atenção nesse detalhe. Não é técnica, não é pro forma, é simples. É tão simples que se torna complicado. Quanto mais você buscar de Deus, quanto mais você se quebrantar na presença de Deus, mais encharcado você vai estar do bálsamo dele. O bálsamo de Jesus vai estar na sua vida. E aí você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Sombra curar. Uau, é forte, né? Um dia eu preguei na igreja e eu estava pregando sobre Paulo. Quando ele não podia ir, ele enviava os seus aventais. Ele tirava lá os lenços, os aventais dele e mandava. E uma pessoa chegou chorando no altar e falou: o meu irmão lá está muito mal, está lá no Nordeste, e meu outro irmão está pegando aqui o avião, indo para lá, porque ele está na UTI, e o médico disse que é bem possível que ele dure mais 2, 3 dias e pare por ali. Na hora eu lembrei, peraí, eu preguei aqui que Paulo, quando ele não podia ir, ele enviava os lenços e os aventais. Eu tinha o hábito, hoje eu não uso mais, na época eu tinha o hábito de andar com lenço no bolso, porque eu andava com terno, andava sempre com lenço. E aí eu peguei, enfiei a mão, peguei o lenço, passei o azeite, orei e falei: quando chegar lá, coloca em cima dele esse lenço, e eu sei que Deus vai fazer um milagre. Ele desceu lá, 2 dias depois ele estava no quarto, já tinha saído da UTI e ficou curado. Quando aquilo aconteceu, eu não sei se aquela prova era para a pessoa ou se era para mim, porque quando eu acabei de pregar, a pessoa encosta e eu lembro disso, envio o lenço. A partir daquele dia, muitas vezes eu enviei lenço, muitas vezes eu enviei, às vezes um pano que tinha alguma coisa, até toalhinha de rosto que ficava no altar, eu às vezes enviava quando era longe, a pessoa ia, e eu sou sincero, nenhuma vez deu errado. Todas as vezes, alguma coisa melhor aconteceu, a pessoa foi curada, a pessoa foi restaurada, a pessoa saiu do hospital, e eu digo para você, irmão, estar encharcado começa com você acreditar. Se eu falar para você, pula da piscina que a água está boa, e você não acreditar, você pula? Você vai falar: você está querendo dar um chapéu com esse frio aí, só porque você quer, eu vou pular nessa água. Mas quando você acredita, você pula, e quando você pula, você se encharca. Você não fica mais, não dá para pular dentro de uma piscina, pum, e ficar seco. Você vai ficar encharcado. Se você tiver fé naquilo que Jesus colocou na Bíblia, a unção, o poder e a autoridade, a realização, o amor, a misericórdia, então você vai pular da piscina, e você vai ficar encharcado do poder, da presença, da graça, da manifestação.
Alguém quer ficar encharcado? Alguém está determinado a pular dessa piscina hoje?